Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu queria voltar a tratar sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal, mas agora já sob o impacto dos primeiros debates, das primeiras discussões, das primeiras movimentações em plenário daquela corte, não é? No tocante a essa nova votação sobre a questão da segunda instância. Quer dizer, segurança jurídica nenhuma. Por quê? Exatamente porque essa discussão ela já aconteceu no passado duas vezes. A primeira vez o Supremo disse que não podia ser preso em segunda instância, após a condenação em segunda instância. A segunda vez, o Supremo disse que sim, que podia ser preso o elemento condenado em segunda instância. Isso não traria qualquer tipo de prejuízo à marcha processual. Imaginem, senhores, que país é esse. Agora, o senhor Toffoli, quando iniciou a sessão desta quinta-feira, 17 de outubro, fez todo aquele seu discurso, né, de que não se estava tratando de um caso específico, não tinha o objetivo de beneficiar ninguém, que estavam discutindo questões abstratas e, evidentemente, provocadas pela própria sociedade através dos seus diversos segmentos de representação. Organizações advocatícias, entidades de defesa dos direitos humanos, muitos deles ligados ao beneficiário principal. Porque essa conversa ninguém engole mais. O presidente Toffoli, essa conversa dele, ele está tentando incentivar uma interpretação diferente da interpretação real. Ou seja, é a mesma coisa que fazem todos os petistas, né? Tentam criar uma realidade alternativa na qual, aliás, essa realidade alternativa deles já existe para eles. O que eles tentam é incutir na cabeça do povo que a realidade alternativa, ou seja, a não verdade, a pós-verdade, é o espaço real. A mentira é a verdade. E a verdade não existe. Não tem mais fundamento, não tem mais vez esse tipo de discurso. Não tem mais valor esse tipo de discurso. Já foi derrotado nas urnas, já foi derrotado em diversas instâncias. Vários juízes de primeiro grau deram sentenças praticamente invalidando essas medidas, inquéritos toscos, horrendos, bisonhos, implementados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para discutir a questão das fake news, mas que, na verdade, constituem uma tentativa de ataque ao direito sagrado à liberdade de expressão. Não tem nada a ver, Toffoli. Essa conversa de que não é para beneficiar, é claro que é para beneficiar o Lula. Vou dar aqui um exemplo. Desculpa aí, pessoal. Eu tenho aqui o hábito de falar com vocês de inspiração sem leitura, sem recorrer a anotações. Mas hoje eu gostaria de recorrer a anotações porque são muitos os casos concretos, os casos não abstratos de que trata essa questão do senhor Lula aí no Supremo Tribunal Federal. É claro que é uma decisão, uma votação para beneficiar o Lula. Primeiro de tudo, a última votação que tratou sobre a questão da segunda instância ocorreu no dia 11 de novembro de 2016. E ali, a Corte, numa votação bem apertada de 6-5, plenário virtual inclusive, entendeu que pode ser preso em segunda instância o elemento condenado por crimes diversos. Ocorre que naquele momento ali, naquele mesmo instante em que se garantiu a prisão em segunda instância, estava ocorrendo um outro fato, que era a prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara Federal, um inimigo declarado do PT, diga-se de passagem, Eduardo Cunha, e cuja imagem foi arrastada na lama pelo PT. Claro que ele merecia, mas o Lula também merece, mas o Zé Dirceu também merece, mas o Vacari Neto também merece. Todos os petistas também merecem estar exatamente onde estão esses altos coturnos, porque cometeram crimes contra a nação brasileira. Não é só o Eduardo Cunha, não é só o Sérgio Cabral que merecem estar condenados e presos. Mas o senhor
Eduardo Cunha foi preso no dia 19 de outubro de 2016. Ou seja, um mês antes. Isso não quer dizer nada para vocês que estão me vendo agora. Um mês antes de se decidir pela prisão em segunda instância no Supremo Tribunal Federal. E aí o presidente Toffoli, e aí o senhor Marco Aurélio Melo, e aí o senhor Lewandowski vem dizer que não tem nada a ver, não é nada pontual. Quer dizer, naquele momento, coincidentemente, se aprovou a prisão em segunda instância, porque acabara de ser condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, o senhor Eduardo Cunha. Não obstante o fato de ser o inimigo do PT, mas porque cometera crimes contra o patrimônio público, crimes contra o erário, crimes contra a confiança que lhe fora atribuída pelo seu eleitor e pelo povo brasileiro, uma vez que o elemento público ele é sujeito à fé pública independente da votação que ele recebe. Se ele está constituído como deputado, ele tem fé pública. Se ele é um servidor público concursado, ele tem fé pública. O que é que significa a fé pública? A fé pública significa todo o conjunto de ações que nos atribuem o sentido de nação, de que a autoridade pública ela fala a verdade acima de todas as coisas, não podendo absolutamente mentir para o povo brasileiro, que é o que muito se suspeita estejam fazendo grande parte daqueles senhores ministros ali no Supremo Tribunal Federal, para beneficiar esse condenado infame de Curitiba, que, aliás, não está preso. Ele está numa colônia de férias. Eu tenho um amigo lá em Porto, o Chagas Rego, que diz, olha, o Lula não está preso, o Lula está numa colônia de férias. Um cidadão que já tem quase 80 anos de idade, que tem a quantidade de processos pesando sobre os ombros, que tem a antipatia da maioria do povo brasileiro. O que é que ele vai querer em liberdade se ali dentro ele tem comida, regalias, pode receber visitas a hora que quiser, dar entrevista, que é o que ele mais gosta de fazer, tem até uma suposta namorada, né, para ir visitá-lo e namorar com ele, como é que pode, né? A que ponto chega a mentira dessas pessoas do PT? É uma vergonha, é um absurdo isso. Pois bem, se você fizer uma pesquisa e colocar prisão de Eduardo Cunha no Google, logo depois da prisão de Eduardo Cunha, vai sair na relação de material um vídeo do Supremo Tribunal Federal em que se discute e se decide sobre, foi a discussão no plenário virtual, sobre a prisão em segunda instância. É muita coincidência. Ora, não é pontual, mas o Supremo decide pela prisão em segunda instância quando prenderam o Eduardo Cunha. Não é pontual, mas o Supremo agora quer revogar a sua própria decisão quando é para manter preso este ladrão mor do esquema ao qual pertencera durante um determinado período o próprio Eduardo Cunha. Mas olha, não estão discutindo Constituição coisa nenhuma. Eu vi lá um advogado por nome Cacai. Ai, Cacai, para! Por amor de Deus, rapaz, como é que pode? A única coisa que o pontua é aquela sua cabeleira maluquete. Um sujeito com a idade que ele tem, se comportando como um hippie de paletó e gravata. O que é que a Constituição Federal diz? E aqui não precisa ser jurista para ler a Constituição e interpretar a Constituição, não. Basta ser cidadão, basta ter concepções de cidadania, conceitos claros de cidadania. Não poderá ser considerado culpado. Não poderá ser considerado culpado o indivíduo. Não está falando em preso o indivíduo até o trânsito em julgado da ação pela qual ele responde ou pela qual ele já é condenado na primeira e na segunda instância. Quer dizer, não fala sobre prisão ou não. Esse aspecto foi decidido pelo Supremo naquele dia 11 de novembro de 2016. Decidido pelo Supremo. Decidido. Quer dizer, o Supremo decide e logo depois o Supremo desdecide. Onde é que está a segurança jurídica nisso aí? O texto da lei é o seguinte, o artigo 5º da Constituição Federal.
abre aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não será considerado culpado até o trânsito final da sentença penal condenatória. Não está dizendo assim, eles querem mudar a Constituição. Eles querem colocar aqui uma nova palavra no artigo 5º. Ninguém será preso até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É isso que o Supremo Tribunal Federal quer fazer. Mudar a Constituição sem ter sido eleito para tanto. Quem foi eleito para isso foram os congressistas do Senado e da Câmara Federal. Não vou aqui discutir qualidade, se eles compraram votos para chegar lá. Mas quem tem o direito perante a própria Constituição é essa aqui, que eles estão dizendo que defende esse cacá, dizendo nós estamos aqui para defender a Constituição, não é para defender o Lula, não. É não. Morde aqui para ver se sai Coca-Cola, menina. Tu é sabido mais do que todo mundo, não é? Só tu sabe, não é, do que é o Brasil, do que é a lei brasileira. Tu és a maior sumidade na interpretação. Agora eu queria entender por que é que, dentre a tua clientela, a grande maioria de bandidos, como esse próprio aí, de que muito se fala. E tu sabes muito bem de quem falamos. Veja aí na clientela que defendes. É muito interessante. Só ele sabe. Morde aqui, meu irmão, para ver se sai uma Coca-Colazinha. Ai, Cacai, para! Sinceramente. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal está advogando em favor de filigranas jurídicas. Quer dizer, você mudar a interpretação da lei para atender circunstâncias. Você invadir a própria lei para defender elementos que não têm prerrogativas é rebaixar o nível do Supremo ao extremo do rebaixamento. Porque isso é coisa de advogado de porta de cadeia. Lamento profundamente a interpretação que se pode fazer deste momento que vive o país. Não são todos os ministros, porque ali há ministros valorosos, mas começa pela presidência, que está lá, todo mundo sabe de onde ele veio, foi advogado do PT, foi militante do PT, já confessou atos delituosos publicamente em palestras, o senhor Toffoli. Está lá o senhor Gilmar Mendes, o senhor Lewandowski. Para quê? Indivíduos de conceituação mais antidemocrática, de maior impostura do que estes aqui citei nesse momento. O senhor Alexandre de Moraes, de onde é que vem? Vem desse consórcio entre o PT e o MDB. Fora ministro do Michel Temer, que por sua vez fora cúmplice do PT durante os mandatos de Lula e Dilma. Primeiro no Congresso Nacional, como grande constitucionalista que supostamente é. Constitucionalista que trabalha no sentido de alterar a Constituição, de agredir a Constituição. E aqui eu estou desconsiderando completamente essa questão da decisão de primeira instância que o absolve daquele crime do Joesley Batista. Porque aquilo ali para mim nunca foi crime, né? Aquilo ali para mim sempre foi uma grande arapuca. Tudo que vem dos irmãos cara de pau é uma grande arapuca. Somente um imbecil como Michel Temer poderia cair. Ah, mas ele chegou a ser presidente da República. Claro, o Lula também chegou a ser presidente da República e não passa de um imbecil. Bom, mas o vídeo está se estendendo por demais. O que eu queria dizer é isso. O Supremo não pode se rebaixar, não pode ter o comportamento de advogados de porta de cadeia. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tônio Rodrigues, Além da Notícia.